Muito bem, boa tarde a todos. Aquela fotografia está mesmo gira, eu escolhi de propósito. Estou ali fantasticamente com um chapéu na cabeça com uma mitra. E aqui a apresentadora fez uma pergunta, eu vou perguntar, quem daqui não é de Guimarães? Um terço. Quem daqui nunca ouviu falar em Nicolinas? Então pronto. Eu vou-vos falar das Nicolinas, na perspectiva, digamos, do que é raízes. O que eu vou dizer aqui não vos vai ajudar nada. Vou ficar a perceber exatamente o mesmo. Que é, ninguém sabe o que são as Nicolinas, ok? Pronto. Mas então, vou fazer uma primeira definição. As Nicolinas são festas. E são festas de estudantes. E são festas de estudantes de Guimarães. E mais, são festas de estudantes das escolas secundárias de Guimarães. Como vocês sabem, Guimarães, nos últimos anos, tem um polo na Universidade do Minho em que tem umas tradições diferentes. Acho que enterram umas gatas ou qualquer coisa, não sei se o pai sabe disso. Mas pronto. Mas aqui vamos falar das Nicolinas, que são as festas de São Nicolau. E, portanto, quando convidaram a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, Velhos Nicolinos, que é a associação da qual eu faço parte, e que me cravaram para vir aqui, porque tiveram medo de vir para aqui, tem uma cruz, pode ficar alguma coisa, pronto, eu vou e perguntar, e mandaram-me, entretanto, a organização mandou-me um papelinho com umas diretivas do que podia dizer, o tempo que tinha, etc, etc. E o documento dizia que eu vinha aqui vender uma ideia. Ora, eu não venho vender ideia nenhuma, ok? E depois perguntava, a ideia é nova? E eu digo, não. É interessante? Sim. É factual e realista? Talvez. Mas nem sequer é uma ideia. E, portanto, o que é este tema das raízes? As raízes, realmente, nós aqui em Guimarães temos uma coisa muito especial, e quem não é guimaranense às tantas já se apercebeu. Os guimaranenses não se apercebem, mas quem é de fora percebe, nós gostamos muito da cidade. Mas isso é uma questão que já nasce connosco. O Jorge Sampaio, o antigo Presidente da República, cujo pai nasceu aqui em Gémios, aqui em Guimarães, no Conselho de Guimarães, dizia que isto é uma espécie de patriotismo de cidade. Ou quem quer, digamos, diminuir, é uma espécie de bairrismo. Porque Guimarães tem este gosto em ter coisas diferentes. E qual é a vantagem das Nicolinas, no espectro, digamos, das escolas secundárias do país? É que é uma tradição única. E é isso que nos diferencia. E hoje em dia, nós tendemos todos para a igualdade. Somos todos iguais, toda a gente tem uma marca de telemóveis. Se vocês virem um refugiado na Síria ou na Indonésia tem uma camisola do Chelsea ou do Arsenal, nós temos a tendência a ficarmos todos iguais, globalmente ligados pelo mundo. Mas o que nos faz diferente, o que é mais-valia, é termos as coisas realmente que os outros não têm. E Guimarães tenha-se bem. E há quem diga que as Nicolinas podem ser uma marca. Eu desconfio. Uma marca, as Nicolinas por si não vendem, não é? Será marca? Não sei, não faço ideia. Mas agora, o que é que são, em relação às raízes, que é o que está ali a ser projetado neste fantástico... Eu tive que escrever 5 palavras... meio de palavras, já vamos ver, mas pronto. Raízes. As raízes numa árvore é aquilo que sustenta a árvore, portanto, é aquilo que segura a árvore. Sem as raízes, as árvores caem. E, por outro lado, é aquilo que as alimenta. Mas nós conhecemos uma árvore, apreciamos a árvore e nunca conseguimos saber o que são as raízes, porque as raízes estão enterradas. E neste caso, das Nicolinas, é um bocado isso. Mesmo qualquer perspectiva histórica que tenha havido e qualquer estudo, etc., nunca conseguimos perceber como é que elas existem, porque é que elas existem. E, portanto, o que é que são as Nicolinas? No fundo, as Nicolinas são um pretexto. São um pretexto para as pessoas festejarem. A semana tem 7 dias. Deus criou o mundo em 3, parece, depois criou o homem, depois criou a mulher, mas depois criou um dia para se descansar. Para quê? Para haver uma quebra com o cotidiano, para haver uma disrupção. E as festas, se imaginarem, para não irmos mais longe, mesmo as festas, as romarias que há em todo lado, e aqui à volta, e aqui em Guimarães, existem precisamente para as pessoas terem uma disrupção, para festejarem, para ser diferente do normal. E as Nicolinas são isso. É algazarra, é barulho, é estar com os amigos e é beber uns copos. As Nicolinas também são muito criticadas porque as pessoas todas apanham a borracheira. Eu estou à vontade porque eu sou abstêmio, eu não bebo, eu sou Nicolino. Portanto, está aqui a prova que nem essa equação de Nicolinas igual a bêbados é mentira. Pronto. O que é que eu digo mais das Nicolinas? Antes de começar uma fantástica apresentação que estive a preparar. O que é que eu digo mais sobre as Nicolinas? Neste momento, as Nicolinas correm um certo perigo, que é o perigo da folclorização, que é tornar as Nicolinas fora das Nicolinas, serem representadas fora das Nicolinas.
eu estou à vontade que os exemplos que eu vos vou dar, eu participei neles. Os Nicolinos estiveram na abertura na capital europeia de 2012, estiveram também no concerto dos Expressive Soul com uma cena, estiveram no concerto do James, às vezes vão animar os Jogos de Vitória, e agora temos o último exemplo, que é animar uma telenovela com a lambada de fundo. Eu estou-me a rir porque eu, por acaso, felizmente, parece que não apareço lá no genérico, sou muito feio, mas também estive nessas gravações. Isto para dizer o quê? Que as Nicolinas, por um lado, sentem vontade de se transcender, de passar para fora digamos, deste nosso ambiente mais pequeno, mas, por outro lado, correm o risco de passarem a ser autênticas no sentido de acontecerem naquela parte do ano e poderem, de certa maneira, serem, digamos, vendidas como um folclorezinho, a casinha de fada, essas coisas todas. Isso, penso que as Nicolinas têm que se preocupar com isso. E, portanto, qual é a vantagem das Nicolinas? É que as Nicolinas existem há 375 anos, pelo menos, mas nunca foram iguais. Mudaram sempre. Porque a tradição só continua se as pessoas se reconhecerem, mas se se adaptarem aos tempos em que participam. E eu agora, como bem, eu sou o único que trouxe copiantes, mas também é uma festa de estudantes, tem lógica, não é? Foi assim que eu tirei o curso, tirei dois. E, portanto, eu agora tenho muito pouco tempo, acho que tenho 18 minutos, já gastei para aí metade. Eu tenho 140 slides para passar, que dá cerca de 0,4 segundos por slide, portanto não consigo ver todos. Eu fiz uma lista de slides, não tive tempo para parar, eu vou passar alguns slides e vou explicando, sendo que alguns deles vou passar muito rapidamente, peço desculpa. Mas depois, se alguém quiser e estiver interessado, eu posso mandar este PowerPoint em português, que eu selei em português diapositivos, para todos, está bem? Então vamos começar então. Raízes, se isto funcionar, se não funcionar, estou. Descontem-me o tempo, está bem, pá? Não passa? Não? Não? What? Para cima? Agora não? Não? Então. Não fui eu que estraguei isto. Pronto. Tradição no sentido de continuar e ser... que se mude, que se continue sendo sempre a mesma, mas não sendo realmente a mesma coisa, mas sem se trair. E, portanto, aí daqui este trocadilho com tradição e a traição. Pronto. Então, pronto. Festas Nicolinas hoje. O que é que são as festas Nicolinas hoje? É o pinheiro. Há um bocado o chefe que me antecedeu falou no pinheiro. E esse é que é o problema. É que as festas não são só o pinheiro. O pinheiro é aquilo que é mais visível, é aquilo que reúne milhares de pessoas na rua. Que é uma coisa exponencial. Eu lembro-me, eu tenho mais de 22 anos, e lembro-me de há 21, não, quando eu andava para ir no 8º e 9º ano, de ir com o meu pai ver a ceia de Pinheiro, e estavam muitas pessoas. E toda a gente dizia que há 30 anos era meio delas. E agora é uma coisa exponencial. E tem vimaranenses e não vimaranenses. E, portanto, as Nicolinas não se podem reduzir ao Pinheiro, como vamos ver. Portanto, isto é o que é hoje em dia, é este fenómeno de massas, a tecnologia. Portanto, são milhares de pessoas no Pinheiro e poucas pessoas nos restantes números. Já vou explicar que são os restantes números. Com exceção das posses que têm tido algum desenvolvimento. Falei neste problema das festas nicolinas, da mediatização. Cá está o genérico da novela, com os rapazes ali a tocar, a folclorização. Então, o que é que são as nicolinas? As nicolinas têm vários números base, um bocado como a queima das fitas, tem vários acontecimentos, há mais ou menos uma semana. Para quem não é de Guimarães percebe que tem vários números, e o número inaugural é o Pinheiro, o cortejo de Pinheiro, depois tem as posses, as roubalheiras, tem o pregão, tem as maçazinhas, tem as danças de São Nicolau e finalmente tem um baile. Está aqui entre parênteses porque não é um número assim muito canónico dentro das festas, e também as novenas, são as novenas da Nossa Senhora da Conceição, que como acontecem ao mesmo tempo, os nicolinos costumam participar, está bem? Ali no autocolante diz 1 do 11 a 7 do 12, porque muitas comissões consideram que o dia 1 é o primeiro dia em que saem numa atividade oficial, porque vão ao cemitério prestar homenagem aos nicolinos falecidos, está bem? É por isso que o autocolante ali tem aquilo. Pronto, rapidamente, as festas nicolinas datam do século XVII, tem altos e baixos, são os tradições académicas maranhenses, e tem uma coisa fantástica que só acontece aqui, é que reúne velhos e novos. Na queima das fitas, por exemplo, os velhos já passaram e os novos vão. Aqui, os velhos são muito mais que os novos, portanto, aqui é... Eu sou novo,
Muito bem. Pronto. São Nicolau fala aqui, eu já vou explicar isto. Na parte de fim, leiam que... Perdão. Em baixo, usurpavam as vestes eclesiásticas, causando turbações na vila e muitas indecências, como notaria o arcebispo Dom Lourenço de Lencastre em janeiro de 1675. Portanto, já havia confusões em 1675. Ok? Muito bem. Ok. Feitas Nicolinas, agora foi para trás, para a frente, domínios completamente. Muito bem. Pronto, eu tenho aqui uma descrição mais ou menos rápida do que são os números. O pinheiro, o cortejo, as posses, que são ofertas que os estudantes recebem e que partilham com as pessoas. O pregão, que é uma declamação de um texto feito em vários pontos da cidade. As massazinhas, que são umas massazinhas oferecidas às meninas que estão nas varandas. E as danças, que é uma espécie de uma representação que já começou por ser na rua e neste momento, atualmente, é no teatro. Temos aqui a comissão de festas, ali com a nova bandeira já bordada à mão pela minha comadre. Cá estão eles com o traje académico. Reparem bem, não têm calções. Incrível. Estão aqui as lanças com as fitas decoradas pelas namoradas, pelas amigas, onde se põe na pontinha as massazinhas que se entregam às meninas. Cá está o pinheiro. Quem quiser saber mais de Nicolinas, há vários livros. Rapidamente passarei. Esta é uma súmula dos pregões de São Nicolau. Isto é sobre a Irmandade de São Nicolau e sobre a Senhora Aninhas, que é uma personagem muito conhecida aqui, mais uma cartilha nicolina, mas pronto, publicações. Esta é a única obra literária do Raul Brandão, que é o viva-maranense de adoção, que foi viver para Guimarães no início do século XX, e em que fala, embora não diga que é Guimarães, fala precisamente, se lerem, Vésperas de São Nicolau, depois continua por aí fora, e descreve uma famosa posse, que era a posse do Cucúzio. O Cucúzio era um sapateiro da Rua Nova, que morreu em 1822, e que os estudantes pediam: "Ó Cucúzio, mostra o cu", e ele mostrava o dito cujo. E tinha tanta fama que já na geração dos netos, que foi na altura do Raul Brandão, portanto, já eram os netos em que os estudantes iam lá: "Ó Cucúzio, mostra o cu", e o neto, coitado, que tinha aquela herança, tinha que mostrar o cu, já não era o cu do avô, era o cu do neto, ok? Pronto. Finalmente, há uma publicação que está para sair, que é um estudo antropológico sobre Nicolinas, na perspectiva da possibilidade das festas nicolinas se candidatarem a Património Mundial da Humanidade, Património Imaterial. Está para publicar, vamos esperar que seja agora. Isto é um roteiro nicolino, tem aqui uns pontos da cidade, mais ou menos, onde acontecem Nicolinas e tem importância, não interessa, e aqui, cá está onde tudo começou. Ao lado do Lar de Oliveira, na Igreja de Nossa Senhora de Oliveira, tem uma capela que foi o que os estudantes levantaram em 1661. E lá está a imagem de São Nicolau, que está lá dentro. Pensa-se que não é original do século XVII, mas será do século XVIII. Portanto, se repararem naquela capela, tem uma janela, isto acho que aponta, não aponta? Tem ali aquilo era uma janela e teve que se abrir a porta, porque antes a capela abria para dentro, e a capela esteve lá durante 300 anos. Em 1970, o IPAR decidiu desmontar a capela, que foi uma ideia brilhantíssima, e os estudantes aqui de Guimarães não descansaram enquanto a capela não foi posta, mas depois, dadas as obras, não podia abrir para dentro da igreja e tivemos que criar aquela porta, chamada Porta do Cavalo, para o santo poder entrar. Entra de lado, que ele não cabe. Isto é um monumento ao Nicolino, feito por um Nicolino. O artista plástico José de Guimarães é Nicolino, foi Nicolino, e, portanto, fez e foi inaugurada em 2008. Uma breve história das Nicolinas, muito rápida. Cá temos fui ao Google e lá... vou apontar, isto é fantástico, maravilhoso. Onde é que está? Está aqui. São Nicolau, século IV, nasceu e viveu aqui na Ásia Menor, na Turquia, era bispo de Mira. Na altura, não é preciso ter estudos para ser bispo, o Relvas e o Sócrates podiam ser bispos perfeitamente. Havia muitos bispos e ele era bispo, e posso-vos dizer que isto é um fato histórico. Quando ele era bispo, um dos papas chamava-se Marcelo, e um dos bispos com quem ele discutiu e andou a batatada no Concílio de Niceia chamava-se Eusébio. Vejam lá bem. Em 1087, portanto, na Idade Média, os marinheiros de Bari, em Itália, que é ali no calcanhar da bota, foram buscar as relíquias de São Nicolau, dizem eles que são as autênticas, e fizeram uma basílica onde está, digamos, sepultado o São Nicolau. E ali é a melhor cidade do mundo. Pronto. Ok. São Nicolau, cá está, fez vários milagres. Ressuscitou 3 criancinhas que estavam esquartejadas, deu-lhes vida. A 3 meninas que queriam casar, não tinham dote, deu-lhes dote, senão elas iam cair na prostituição. A história é mesmo essa. E também salvou vários barcos. E, portanto, é patrono dos estudantes, das prostitutas, não estou a ver a ligação, mas... e dos marinheiros, ok? Portanto, São Nicolau, e o São Nicolau deu nisto, ok?
Deu nisto, não é preciso mais nada, ok? Pronto. A primeira referência às Nicolinas, muito rapidamente, foi uma coisa recente, descoberta recentemente, descobriu-se um documento do notário em que uma senhora, em 1646, perdoa aos estudantes os estragos que fizeram na casa dela em 1645. Portanto, a senhora perdoa. E os estudantes, é curioso, pela leitura do documento, era pai e filho. Portanto, cá está, já havia novos e velhos, pai e filho. Está aqui o documento é em português antigo, digamos assim, e que prova que a referência mais antiga é de 1645. Os estudantes, quem eram os estudantes na altura? Eram os meninos do coro. Portanto, não havia escolas, como é evidente, e os meninos do coro, aqui no Cabildo da Colegiada, que era uma instituição muito grande, que tinha muitos padres, muitos beneficiados, e o Dom Prior, que era uma pessoa que tinha muito poder, e era uma instituição que tinha muitas rendas, e tinha meninos do coro, e eles aprendiam a ler em rudimentos de latim, alguns deles prosseguiam os estudos e viriam a ser padres, outros ficavam por ali, mas os chamados estudantes, e autotitulam-se estudantes, mesmo nos documentos, eram os coreiros da Colegiada. Só uma curiosidade, em 1645, precisamente, o Camões escreveu um auto, que é o El Rei Seleuco, e um dos personagens diz: tu fazes já melhores argumentos que moços de estudo e de poder de São Nicolau. Então tem uma nota que diz que São Nicolau era o dia dos estudantes, sendo este santo o seu patrono. Portanto, em Portugal, nem só no século XVII se festejava o São Nicolau. Esta é uma planta antiga de Guimarães, para se perceber, Guimarães tinha, muito rapidamente, tinha a cerca velha, que era uma muralha ali à volta do castelo e do Paço dos Duques, e tinha a cerca nova, que fazia, digamos, a muralha nova, que fazia o contorno da cidade. Ali é a Oliveira, a igreja de Oliveira, a capela é precisamente ali onde está a tremer a luz, e os estudantes festejavam aqui no Toural. Portanto, aqui há uma visão 3D eu aqui vou ter fotografias do século XVII. Isso é bem incrível que eu consegui fotografias do século XVII. É uma visão 3D da cidade. Para quem não tem noção, Guimarães era uma cidade amuralhada, com várias torres, um bocado ao estilo, se quiserem, de Óbidos hoje em dia, mas foram demolindo as torres, demolindo grande parte da muralha. Neste momento só existe um pano de muralha, que é ali à beira do Paço dos Duques, na Avenida Alberto Sampaio, e uma torre, que não é um bocado de muralha, é uma torre onde diz: aqui nasceu Portugal, onde há bocado alguém queria ter tirado uma fotografia e falhou, devia ter tirado a fotografia. Muito bem. Portanto, em 1661, os estudantes... Cá está uma fotografia autêntica do século XVII, da Oliveira, não é? Do Largo da Oliveira. Temos ali umas casas alpendradas. Temos aqui a pedra da capela que diz: pedra fundamental de São Nicolau do ano de 1662. A capela, fotografias dos anos 70 dentro da capela. A capela que existia nos anos 70 e que foi demolida. Isto é um compromisso da Irmandade de São Nicolau de 1691, que diz que os estudantes podem fazer danças e comédias para ganhar dinheiro. Cá está, 1691. Aqui está uma fotografia autêntica do Toural do século XVII, que temos ali duas torres. Esta torre primeira, aqui mais próxima, é o que hoje diz aqui nasceu Portugal, que é a Torre da Alfândega. Já não tenho tempo, eu ia dizer uma palavrão, mas não posso. Temos ali a torre da Porta da Vila. Isto é a cidade, vamos por aqui fora, Pinheiro, a primeira notícia de Pinheiro é de eu vou falar em factos reais. A primeira notícia que fala de Pinheiro é de 1822, a primeira notícia sobre um pregão é de 1817, e esse pregão diz no fim: marchemos o tambor de bando toque. Portanto, já havia tambores, como é óbvio, não é? As maçazinhas, a primeira notícia é de 1858, a posse de Cucuzi, ou Cucuzi mostra o cu, já falei há bocado. A Associação Escolástica Guimaranense foi uma associação de estudantes que foi feita no século XIX, já com estudantes, quer coreiros, quer outros estudantes. Era uma associação laica, digamos assim. Isto é uma vista de Guimarães muito rapidamente. Isto é o Toural no século XIX, isto é o Largo de Oliveira em 1875, isto é o Mestre Venâncio, foi um professor muito importante, Oliveira. Isto é o hino de São Nicolau. O hino de São Nicolau foi um hino feito em 1858 por Sousa Benevides. Não sabemos quem fez a música, ainda hoje se canta. É o hino de São Nicolau que ainda hoje se canta. Isto é o Campo da Feira em 1858, Guimarães em 1860, outra vez. As festas em 1870 passam por um declínio, e depois isto são imagens de Guimarães na altura, o Afonso Henriques onde estava, esta igreja já foi demolida, isto é o Toural na altura, e em 1895 ao famoso renascimento das festas. É uma data muito importante, com estes senhores que estão aqui, o padre Gaspar Roriz, ali o Jerónimo Sampaio tem um bigode de pressão automotora, e estes já são estudantes. Uma fotografia dos anos 20 que prova que os estudantes já tinham esta iconografia do Barreto Frígio na cabeça, ok? Isto é uma abertura do pregão de 1895, isto é uma delícia, isto é o programa das festas de 1895, eu não tenho tempo, senão isto era maravilhoso para vocês lerem.
mas não temos tempo. E no século XX, em 1904, este grande vimaranense, João de Meira, professor de medicina no Porto, que morreu jovem, escreveu pela primeira vez festas nicolinas. Portanto, as festas, até à altura, eram as festejos de São Nicolau, ou festas de São Nicolau, e só depois deste pregão, em que ele diz a música da festa nicolina, passaram a ser conhecidas pelas festas nicolinas. Só, portanto, no século XX é que se começou a chamar nicolinas. Estas fotografias são mesmo fotografias, portanto, no século XX há um pregão perto, ali na Rua Pai Galvão, Rua Gil Vicente, ali também na Rua Gil Vicente o pregão, são fotografias da coleção da Muralha, ali um close-up do senhor que tem uma máscara, e aqui uma distribuição de maçazinhas também de 1920, ok? Aqui à porta do Liceu, que hoje é a Câmara, na altura era o Liceu, em 1927 a saída, já falei na senhora Aninhas, que não posso falar mais, aqui o fundador da nossa associação, e aqui o Nicolino Moro, o engenheiro Alder Rocha, que é um personagem do século XX muito importante nas festas nicolinas. Aqui é a sede da associação, que é precisamente a Torre dos Almadas, ali na Rua da Rainha, onde está a casa da minha mãe, perto. Isto é a bandeira... Não vou mostrar a casa da minha mãe, que não tenho tempo. Isto é a bandeira original da Academia do Liceu de Guimarães, que presume-se que é anterior a 1927, feita por este nicolino, professor de desenho José de Pina. Isto é a reprodução em bordado, digamos assim. São personagens nicolinos do século XX muito importantes. Este não sei quem é. Este é o engenheiro Alder Rocha. Este é o professor Emílio Guerreiro. O Chico Ribeiro, que já não está entre nós, nem estes dois. E aqui o José Maria Magalhães. Este senhor está aqui a assistir, não sei quem é, o presidente da associação. E ali um autor dos pregões, que é o Manuel Graça. Ok? Pronto. E finalmente, só para rematar, mandaram-me também um exemplo de um vídeo para eu ver, para que podia falar convosco. E o vídeo era um senhor que mostrava uns gráficos e depois chegava ao fim e engolia uma espada. Eu não consigo fazer isso. E então, eu queria falar sobre as danças nicolinas, porque eu, nas nicolinas, a minha função, de certa maneira, é ser um coordenador diretor das danças nicolinas. Neste sentido, eu vou dizer muito rapidamente, claro que o vídeo tem 5 minutos, não vamos poder vê-lo. O vídeo é uma coisa fantástica, um dia que vocês queiram ver, pagam 5 euros cada um, e posso mostrar o vídeo, demora 5 minutos. Mas para dizer o quê? As danças nicolinas são a prova que a tradição se mantém mudando. As danças que se faziam no século XVII não tem nada a ver com as danças que se faziam, que já eram representações, uma espécie de teatrinhos, em casa de nobres e na rua no século XIX, e o que se faz hoje, que é um espetáculo, digamos, revisteiro, ou mais ou menos revisteiro, no teatro, com os personagens principais, o Afonso, a Dona Muma, que são 2 estátuas que temos aqui em Guimarães, o Camareiro, o Truão e o São Nicolau. O espetáculo tem outras coisas, mas são, digamos, as personagens âncora e estão aqui. Está aqui a Dona Muma, o Camareiro, que é das minorias, não é? Das minorias, e por isso é que ele tem este gesto, e o Afonso Henriques e o Truão. Portanto, o relógio parou, como parou, posso falar à vontade. portanto, eu vou só rematar para dizer que Guimarães tem coisas diferentes das outras cidades, se quiserem, não é? E as nicolinas é um bem que temos que preservar, nunca deixando cair a tradição, mas também sabendo reinventar e reequacionar e pensar. E, portanto, o que eu posso dizer é que estamos na melhor cidade do mundo e temos as melhores festas do mundo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.